Vai passando para a gente um pouquinho, Tairone, por favor. Essas imagens, elas mostram o comportamento do Sol, né, no estádio durante o ano. Essas imagens foram objeto de estudo nosso para a gente definir essa questão da iluminação, né, da insolação no campo, né? A grama natural, ela pede muita luz natural. E qual que é a diferença de arena para estádio, você sabe? Vamos lá. Vou te colocar nessa fria, não, porque isso Momento cultural Betinho Marques agora. Isso aí é assim, cara. A hora que a gente começou a estudar, e aí veio pra gente essa demanda de uma arena, a arena é uma edificação muito mais fechada. O torcedor está muito mais próximo, né? O estádio, a concepção original dele parte daquelas situações olímpicas, né? Que você, na maioria das vezes, você tem ali uma pista olímpica em torno e tudo mais. Eu acho que o último exemplo que a gente tem aí é o Engenhão, né? Que talvez foi construído ainda nessa estádio, né? modalidade e tudo mais. Então você tem um torcedor muito distante. Serra Dourada, distante, né? Então, a hora que você aproxima o torcedor, né, do campo de jogo, obviamente você aumenta a pressão, você traz para esse cara a percepção de detalhes do jogo que talvez ele não veria, né? Então, assim, esse estádio vai ser um estádio muito diferente do Mineirão. O que o atleticano está acostumado a ver e sentir no Mineirão, acho que aqui ele vai ter uma surpresa muito grande. Só que essa proximidade e essa relação muito fechada, ela também traz pontos negativos, entre eles a capacidade de iluminação do gramado. Então, por isso que você vê arenas tendenciando para grama sintética. Você tem o Atlético Paranaense, você tem o Allianz Parque e tudo mais, exatamente por essa dificuldade de se iluminar. Porém, isso é uma decisão que não parte da arquitetura, consolidado no meio esportivo, assim, sabe? Você falar que a grama sintética suportaria melhor as condições do estádio, sim. Mas você sabe se os atletas terão maior desgaste físico, maior comprometimento muscular, etc. Então, assim, eu acho que existem estudos que aí a equipe de futebol é que tem que contar pra gente qual que é a melhor solução. Então, o nosso equipamento ele tem que estar preparado para assumir as duas posições. Tudo vai ter o ponto positivo e o ponto negativo. Se o ponto negativo for de tempos em tempos a gente fazer uma substituição de grama, o estádio está preparado para isso, para fazer isso da forma mais dinâmica possível, que são os portões, os acessos e etc. Tá? Se for para o Galo fazer mais gol na grama natural, eu prefiro a grama natural. Independente de ter que trocar mais vezes. Não, se a gente levantar mais caneco em função disso. Cara, é o que eu falei. A Arena MRV ela é do Galo. A gente tem que olhar e entender o que vai ser melhor para o Galo nesse cenário. Então a gente mas eu tô pensando também no que é melhor pro Galo, talvez também no setor paga conta, né? Porque, entendeu? Sim, economicamente... Sim. A conta tem que fechar. Isso você pode ter certeza que é um estudo que a equipe do Bruno lá tá mandando muito bem para definir isso. Tá, deixa eu te perguntar agora uma coisa que, assim, 5 eventos o BH Festival já tem aí, a Arena tá proporcionando aí. São os eventos até testes, né? Para poder fazer essa questão da logística, começar a aprender. Como é que você, como arquiteto, entende, você que andou, e como é que vocês tentaram diminuir o percentual de erros? Porque, por exemplo, o estádio do Independência deve dar uma tristeza muito grande o cara saber que tem o setor cego, o ceguinho. O Geraldo Magela fez piada sobre isso. Eu falei assim, pô, tem um setor meu lá, cara, que é o setor ponto cego. Né? Como é que vocês enxergaram isso? Como é que foi o estudo para poder assim, cercar ao máximo essa questão de erro, de visibilidade, de dar condição para que as pessoas... Porque se tiver um vivente reclamando da visibilidade, isso reverbera muito. Você sabe disso, né? Quando que não seja Magela, né? Sim. É porque quando o padre faz uma homilia legal, ninguém vai lá aplaudir. Ou irão poucos, 3 ou 4, mas quando o padre não tá naquela boa vibe, que ele errou uma palavra aqui, soltou ali, fazem uma fila lá para poder... Né? Vamos lá. Claro que é uma situação delicada, né? A gente fez diversos estudos para isso. É muito difícil você olhar para o projeto da Arena MRV ou mesmo do Independência
e depois, em cima daquilo posto, aquilo acontecido, falar, devia ter feito assim, Sim, devia ter feito até- assado e tudo Até mais. foge um pouquinho a ética. Né? Então, assim, dificuldades e limitações todo mundo tem, né? A Arena MRV, a gente tinha limitações diversas, não só da verba, a gente tem limitação também, tem uma nascente no terreno, a gente já tinha uma via consolidada praticamente no entorno todo da arena, a arena só cabia numa situação. Todo mundo quer uma capacidade maior, eu quero 60 mil, mas nem terreno para crescer a arena Tem. a gente tinha, né? A arena, a cadeira está o mais próximo possível ali do nível do campo e etc. Bom, dentro de todas as limitações que a gente tinha, inúmeros estudos foram feitos para a gente chegar à melhor condição possível de visibilidade da Arena MRV. Então, existem sim pontos com visibilidade melhores, outros, nenhum abaixo da crítica, tá? Mas, obviamente, quanto mais próximo ao campo você tem uma situação de conforto melhor, e depois as superiores já começa a ficar um pouco mais distante, um pouco mais inclinado, o que é natural. O que eu sempre comento é assim, cara, você pode ir no melhor cinema da cidade, que dependendo do comportamento dos seus colegas do lado, da frente ou atrás, isso vai impactar diretamente no evento. Né? Então, assim, tem o fator que é arquitetônico e tem um fator também que é educação, e aí vai ser um negócio difícil da gente conseguir abraçar, enfim. Né? Então, você pega ali no Atlético ali, gente que fica em pé naquele corredor de circulação principal, que atrapalha todo mundo, enfim. Nós tivemos cuidado, por exemplo, aí vale um ponto, né? Um dos pontos que a gente tratou muito bem, e que eu acho que vai funcionar muito bem, por exemplo, o torcedor pode ficar em pé na frente do cadeirante com a mão para cima, que ele não entra no campo de visão do cadeirante. Né? Então, assim, se a gente pensou, é o que eu falei, a Arena MRV tem diversos públicos, né? E a gente pôde pensar um pouquinho para cada público. O torcedor é um deles, né? E aí a gente está vendo o perfil da arquibancada, que é exatamente uma das formas como a gente estuda. A gente tem lá em cima a cabine de imprensa. É um fragmento, né? É um fragmento. Só para o pessoal ver, não é assim não, tá sozinho. Uma fatia, não. né? É uma fatia que a gente reproduz essa fatia 64 vezes. Né? Não exatamente, porque depois na curva a gente tem uma outra tipologia de fatia. Mas isso foram um dos trabalhos que a gente fez de como reduzir o custo de produção, de manutenção, de operação da arena. Né? Ter uma fatia que se reproduz tantas vezes. Ter um mesmo elemento construtivo que se replica inúmeras vezes. Né?